E agora eu chamo o nosso também colega jornalista, ele que é o Theo Ruprecht, jornalista de saúde e ciência e apresentador do podcast Ciência Suja. Theo, muito obrigado, grande parceiro aqui, jornalista, colega, amigo, parceiro da Censo. Theo, por favor, tenha uma excelente aula. Imagina, amor, eu que agradeço de verdade, assim, tá? Fico muito feliz de estar sendo chamado para um evento desse. É muito legal poder a gente conversar, né, com colegas mesmo sobre isso, sobre essa questão da divulgação, né, de informação e tudo mais. Eu vou, gente, apresentar aqui, deixa eu só pegar o meu slide, porque o meu eu fiz ele no Canva e ele tem algumas questões de compatibilidade. Então, deixa eu pegar ele aqui já. E aí eu já apresento para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou botar agora em tela cheia. Vocês veem aí, gente? Consegue ver, Moura? Deixa eu ver aqui se aparece. Acho que agora foi. Então tá certinho, né? Estamos... Eu estou colocando aqui, não sei se sim, aparece Theo, aí. está sim, pode seguir adiante aí. Beleza, então vamos lá, gente. Bom, primeiro, super legal, tá? Assim, o que o Bruno trouxe antes, acho que já ajuda muito numa conversa, né? Nesse segmento da conversa, inclusive... Por semanas eu perdi a oportunidade de trabalhar com o Bruno no Einstein, então uma das grandes coisas que eu lamento, e então um dos grandes orgulhos que eu tenho é poder ter trabalhado com a pessoa que vai depois de mim falar aqui. Então, muito legal estar junto com o Bruno, junto com o André, junto com tantas outras pessoas, a Bárbara e tal. Então, vamos lá. Peguei essa missão com o Moura, né, de falar um pouco de apuração e checagem dos estudos que vão virar notícias, assim, só apresentar um pouco esse lado de quem é o nosso time, né? O Ciência Suja é um podcast que traz casos, muitos episódios narrativos, alguns em mesa cast também, sobre casos em que a ciência foi deturpada de alguma forma. Então, a gente traz episódios de, sei lá, eugenia, movimento anti-vacina, esse movimento atual muito maluco do uso de anabolizantes, como se eles fossem qualquer coisa e tal, até questões, vamos dizer, estruturais da ciência. A gente tem uma temporada toda sobre colonialismo e racismo na ciência, a gente tem episódios também sobre o mercado da ciência, a coisa do mercado editorial, tal, com suas limitações e tudo mais. Então, eu falo aqui meio em nome desse time, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte também. Bom, assim, entrando um pouco nessa linha, gente, acho que assim, quando a gente tem contato com uma pesquisa, um artigo, uma descoberta, né, esse contato ele vem de formas diversas, né? E eu não gosto muito de adotar uma postura meio, vamos dizer, maniqueísta, sabe? Tudo bom ou tudo ruim. Ah, se eu tirei esse estudo do JAMA sozinho, sem ninguém incomodar, ele é 100% bom. Ah, se eu vi esse material, veio de um e-mail de uma pessoa que tem interesse, ele é totalmente ruim. Eu não sei se esse é o jeito mais adequado, assim, de trabalhar. Eu acho que talvez seja interessante a gente trabalhar com virtudes e vieses, né? Ou seja, as limitações, né, de cada fonte, né? Eu acho que isso é muito importante, é uma forma como a gente tem trabalhado muito no Ciência Suja. Então, quando a gente recebe, por exemplo, um release, né, com um estudo ou uma descoberta ou uma provocação, a gente vai, né? A gente lê o material, ele pode ser interessante, mas a gente vai sempre olhar para quem está mandando e por que está mandando. Isso é uma pergunta que a gente sempre vê. O mesmo vale para coisas que a gente às vezes tem menos, né? Vamos dizer, um olhar um pouco menos de resistência, né? Então, sites de divulgação, a gente olha para um site de universidade, ou mesmo para o Rick Alert, imagina que ali não tem tanto interesse. É óbvio que tem interesse, né, gente? Os sites de universidade querem mostrar que a universidade é boa. Os periódicos científicos querem mostrar que publicam bons artigos. Então, todos esses espaços, eles têm os seus conflitos de interesse, as suas coisas. E cabe a nós, como jornalistas, pensarmos nisso, né? Talvez dentro do possível. Eu falo de um lugar de muito privilégio de não precisar fazer conteúdos de hora em hora, né? Então, isso é um privilégio que eu tenho muito, muito grande. Ainda assim, eu assim, compartilho muito com a visão do Bruno e acho que de outras pessoas de que o jornalismo ele não é um relatório. No relatório a gente está danado, gente. A inteligência artificial vai tomar esse espaço nosso, né? Vai se dar bem o jornalista que souber usar a inteligência artificial a seu favor para justamente trazer o diferencial do jornalista, que é justamente fazer
análises, e não dizer análises, né, no sentido de opinião, mas assim, trazer contextos e informações que essas ferramentas ainda não conseguem fazer, né? Então, acho que a gente tem esse espaço. Então, poder avaliar isso é um ponto. E, claro, a gente tem também, né, as pesquisas, vamos dizer que eu coloquei aqui, né, sem contexto, né? A nossa pesquisa direta. A gente vai em um lugar e encontra um artigo. A gente vai em tal espaço. E também é muito legal, mas a gente precisa entender, né, abrir um pouco mão do nosso... Do amar o nosso eu próprio e entender que nós temos limitações também, né? Eu, por óbvio, tenho muitas preferências políticas, preferências de como eu vejo ciência, preferências de como eu vejo jornalismo. E isso tudo vai interferir na forma que eu leio um artigo. Então, eu acho importante também a gente entender que a gente tem virtudes e, acima de tudo, vieses, né? Então, ao ler um artigo e tentar entender isso, e nesse sentido, eu vou falar mais disso para frente, buscar justamente, como o Bruno falou, fontes externas. E claro, só não deixar de falar que a gente tem os nossos contatinhos também, né? Com o tempo a gente vai angariando fontes, essas fontes podem nos ajudar a trazer essas informações. E essas fontes, e por isso que eu estou falando, né? Elas podem trazer uma notícia e falar, olha, isso aqui é incrível. Por mais que a gente confie nessas fontes, a gente ainda assim deve fazer, né, o nosso trabalho nesse sentido. A minha cachorra está querendo opinar um pouco, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas ela tem opiniões fortes. Bom, seguindo aqui, gente, acho que um pouco também do que já foi dito antes, a gente escreve assim muitas vezes, e tudo bem, né? A gente pega um artigo e vira ele do avesso, né? Descarte o funding ali, né? Mas a gente começa pela conclusão dele, daí depois a gente evolui para o resultado, depois para os métodos, e finalmente a gente vai para, entre aspas, a introdução e os contextos. Ok, não vejo problema, não é a única forma de escrever, por óbvio, o Bruno também trouxe isso aqui, mas é uma forma, vamos dizer, consagrada, porque tem as suas vantagens, né? Eu acho problemático quando a resposta, a crítica a esse tipo de construção não, vamos começar pela introdução. Cara, as métricas hoje de pessoas que estão em redes sociais, pelo menos, são 10 segundos de atenção. Você começava com uma notícia sobre Carticel falando em 2010, um imunologista dizia, acabou, já foi embora. Próximo assunto. Então é importante, assim, né? A gente tem que entender também, claro, isso depende muito do público, do veículo e tal, mas entender que essa construção tem um sentido de ser, né? Apresentar a notícia, entre aspas, tem um sentido de ser. O que a gente não pode abrir mão é das outras coisas que estão ali e também, eu diria, vou falar um pouco disso, de ler, né, o paper, porque esses outros espaços que a gente olha menos, infelizmente, métodos e introdução, eles oferecem para a gente informações valiosas, tem muita coisa boa que dá para virar notícia ali, e oferecem para a gente o contexto necessário justamente para a gente não falar besteira às vezes também, né? Por mais que o autor também tenha uma narrativa dele, ele está trazendo, em outro ano teve esse estudo assim, esse diz isso, nesse universo de tantas pessoas, a gente consegue ganhar muita coisa ali ao ler o artigo inteiro. E aí é uma coisa que eu sempre trago, né? Tem uma fonte com a qual eu converso bastante que ela fala isso, o tempo está corrido, mas tem que ler o paper. Então, assim, eu não sei se tem que ler o paper inteiro, não tem que ler o paper, né? Isso é a forma como você tem que ler só um pedaço, mas assim, eu acho que é importante a gente poder ter o espaço de ler o artigo inteiro o qual a gente está abordando, né? E tudo bem não entender tudo, ou às vezes até entender pouco. Eu peguei esse artigo aí só para um exemplo de que tem muitas palavras, que é da área de oncologia, que traz alguns termos complexos aí que podem deixar a gente de cabelo em pé, mesmo quando a gente não já está um pouco acostumado com a área. Tudo bem não entender. Como que a gente, né, pelo menos no Ciência Suja, a gente trabalha? A gente lê o artigo, como o Bruno falou, dá para usar a inteligência artificial para ler, embora é isso, né? Ele é um recurso, ele não substitui a leitura, mas ele pode ajudar, pode te direcionar, pode ter uma noção interessante. E você pode, nesse olhar inicial, identificar o que você entendeu. Você já pode, né, identificar o que não entendeu e guardar isso para perguntas que você vai fazer para uma fonte externa. Você pode entender o desenho do estudo, isso é uma coisa bacana de pensar, né, um pouco do que, como ele foi construído, é um estudo retrospectivo, ele é prospectivo, ele é em vivo, ele é in vitro, porque tudo isso muda a forma como a gente vai reportar esse estudo, né? Um estudo duplo cego randomizado, ele traz toda uma confiabilidade de um modelo de pesquisa, e isso é muito bom. Por outro lado, ele é bastante no sentido limitado no sentido de que ele é muito controlado, né? A pessoa que tomou o remédio para hipertensão num estúdio duplo cego controlado está tomando todo dia, porque tem gente de olhíssimo nela ali. E quando ela vai para a rua, né? Tem outros estudos que fazem esse tipo de avaliação. Então a gente precisa entender qual é a notícia quando a gente está pegando esse tipo de estudo. Vão ter estudos ótimos, são retrospectivos ou prospectivos, mas que têm limitações também, são uma foto, né, do momento ali, que podem, né, trazer uma sensação de causalidade que não é exatamente essa. Então tem um monte de coisa que a gente pode debater aqui, mas o fato é, entender o desenho de estudo é importante.
assim como entender os resultados. Esse artigo aí que eu peguei aí, aliás, está no slide, nem precisa prestar muita atenção, mas eu só fui sublinhando até de um outro momento que eu fiz um estudo de cloroquina da época lá da pandemia, desse momento aí, em que eu ia apontando vários, né, questões que eu fui lendo, falando problema, para depois ir confirmar se eles eram problemas mesmo. E, assim, o resultado olhar o que o resultado está dizendo é importante, né, e tomar atenção com isso. Então, por exemplo, ali ele fala respiratory viral loads, carga viral. Carga viral não é o mesmo que menor mortalidade, não é o mesmo que menor síndrome, que menos taxa de SRAG, não é o mesmo que menor tosse, sei lá o que for. É menos vírus ali, ponto. É isso que é. E aí, tomar esse resultado e transformar ele numa coisa de cloroquina diminui infecção grave por Covid é um absurdo, por exemplo, e que foi o que foi feito, em certo modo, com esse trabalho. Esse trabalho tem outros vários problemas, ele avalia outras coisas tem muitas falhas, mas assim, só pegando esse, né? Mesmo quando a gente está falando do resultado, você tem os desfechos primários e tal, você tem outros desfechos que aparecem nos estudos, e que legal, eles são levantadores de hipóteses, eles podem nos ajudar, a gente pode, inclusive, construir notícias em cima dele, mas a gente precisa ser honesto e entender que eles não são os desfechos primários, né? Que é para o que o estudo foi desenhado. Então, o desenho, eu estou fazendo esse estudo, desenhei ele bonitinho para isso aqui, né? Agora, se aparecer um outro resultado aqui, pô, legal, interessante. Só que ele é um resultado que apareceu meio que o estudo não foi exatamente desenhado para aquilo, e isso tem limitações. Então, a gente precisa meio que pensar nesse tipo de coisa antes de sair publicando, né, essas coisas que podem eventualmente andar algumas casinhas para além do que a gente estava discutindo. E assim, arrematando nesse ponto de que a gente busca sempre, tenta buscar uma fonte externa que não tem vínculo com a pesquisa ou com o patrocinador no assunto para comentar e ponderar. E uma coisa que eu acho que é legal é perguntar das limitações do trabalho, porque isso nos ajuda a entender os limites de até onde a gente pode ir, né? Eu acho que é importante com essa fonte externa você também checar, né, termos, principais resultados, enfim, conversar efetivamente com essa fonte a partir do que você olhou do artigo e tem lá. E claro, eu acho que eu finalizaria, né, assim, que eu estou falando do momento pré-publicação antes, né, mas eu finalizaria deixando essa oportunidade que a gente tem com as novas, né, os novos formatos de hoje, novos, não sei nem novos hoje em dia, mas com os formatos que a gente tem hoje em dia, de que uma vez publicados, a gente pode se manter aberto para ajustes, quando eles são válidos, por óbvio, né? Quero mexer no português, não gostei dessa frase, que pena que você não gostou, né, amigo? A frase está correta? Então vai ficar, tudo bem. Agora, quando você tem um erro, efetivamente, né, ou uma coisa que leva a uma falta de contextualização, eu acho que a gente pode ser, né, aberto o suficiente para alterar o conteúdo e sinalizar de forma clara que esse conteúdo foi alterado. Então, eu diria isso nesses 10 minutinhos, acho que talvez um pouco mais, eu perdi um pouco a conta aqui, mas fico super à disposição para conversar com vocês, estou muito feliz de estar aqui falando, vou deixar nos comentários os meus e-mails que eu não deixei aqui, tá bom, gente? Muito obrigado.